Então vamos lá, agora nós vamos tratar a respeito dos elementos do fato típico. Esse é o primeiro tema que nos interessa. Quando a gente olha para a estrutura do crime, lembra? Estrutura analítica de crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E é exatamente a respeito disso que nós vamos falar, a respeito do conceito analítico de crime. Adotamos a corrente tripartida. Então, crime é composto de 3 elementos. Quais? Fato típico, antijurídico e culpável. Segundo a teoria finalista da ação, nós podemos dizer que o primeiro elemento do fato típico é a conduta. Vamos dar uma olhada no quadro lá para a gente ver o que nós temos em relação a isso. Os elementos do fato típico. Então, nós temos ali elementos do fato típico. Então, nós estamos aqui. O primeiro elemento conceitual de crime, qual é? Fato típico. Depois, fato antijurídico. E, finalmente, o fato culpável. Mas quais os elementos do fato típico? A conduta. Depois nós temos resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Primeira coisa que chama atenção agora é o seguinte. Desses elementos aí destacados, destacamos os elementos do fato típico, conduta, resultado e nexo de causalidade. Desses elementos, quais são absolutamente imprescindíveis para que tenhamos o fato típico? Vamos anotar ali no quadro. Ó. Não há fato típico sem que haja conduta. Então, a conduta é imprescindível. Resultado, não, porque eu tenho crime sem resultado. Nexo de causalidade, também não, porque eu tenho crimes sem resultado e, por sua vez, sem nexo de causalidade. Tipicidade é imprescindível. Então, nós temos 2 elementos do fato típico que sempre devem estar presentes. Quais são eles? Conduta e tipicidade. Vamos tratar da conduta, lembrando sempre que na conduta nós vamos encontrar o dolo e a culpa. Portanto, dolo e culpa estão na conduta e integram com isso o fato típico. Vejamos o que nós temos aí adiante em relação ao conceito de conduta. O que nós vamos falar agora, isso que eu quero que você fique muito atento, é o seguinte. Esses conceitos, eles são teóricos, eles são cobrados em prova, levando em conta a posição de certas teorias, teoria clássica, teoria finalista. Então, precisamos aqui analisar esse tema, levando em conta a posição de cada uma das teorias. É uma parte do direito penal que é mais chata, sim, ela é mais cansativa, entretanto, importantíssima para o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada, então, no que nós temos aqui. Teoria clássica, essa teoria clássica também é chamada de teoria, olha que eu vou anotar aqui, teoria causalista ou teoria naturalista. Para essa teoria, conduta relevante para o direito penal é um mero acontecimento físico, desprovido de qualquer querer, sem que haja qualquer finalidade. E por que isso? Porque para essa teoria clássica, o dolo e a culpa se encontram lá na culpabilidade, não estão no fato típico. Então, se a gente volta, vamos voltar aqui, olha, para essa teoria, o dolo e a culpa estão onde? Estão aqui. Agora, obviamente que com o advento da teoria finalista da ação, com Welsel, nós tivemos essa modificação. O dolo e a culpa migram para o fato típico e passam a integrar a conduta. Mas lembrando, para a teoria clássica, a conduta é um simples acontecimento mecânico, sem qualquer finalidade. Então, quando o sujeito ele age de maneira involuntária, eu tenho uma conduta. Quando o movimento corporal decorre de um reflexo, é conduta. Para a teoria clássica, então, a conduta é um simples acontecimento mecânico desvinculado de qualquer finalidade. Com isso, na teoria clássica, e aí a gente precisa aqui destacar, dolo
que está na culpabilidade. O dolo está onde? Lá na culpabilidade. O dolo é chamado de dolo malus. Por quê? Porque só age dolosamente aquele que atua querendo fazer algo errado. Então, há um aspecto psicológico dentro do dolo aí, em que o sujeito, obviamente a ilicitude está presente, né? Porque só age dolosamente aquele que quer fazer alguma coisa errada. Beber água, então, não é doloso. Caminhar não é doloso. Falar não é doloso. O dolo, então, para a teoria clássica, está na culpabilidade e só age dolosamente aquele que pretende fazer algo errado. A conduta é um mero acontecimento físico, mecânico, desprovido de qualquer querer, desprovido de qualquer finalidade. Já para a teoria finalista da ação, que nós veremos um pouco mais adiante, a história muda. Então vamos lá, olha. O que tem no quadro aí? Teoria clássica, o dolo e a culpa estão onde? Estão aqui, na culpabilidade. A conduta é desprovida de qualquer querer. Não há finalidade aqui na conduta. Um simples acontecimento mecânico já é conduta para o direito penal. Mas, com a teoria finalista da ação, essa história muda. Para a teoria finalista da ação, tá certo? Conduta é a simples manifestação de vontade, uma ação ou uma omissão voluntária, consciente, de alguém que busca, de alguém em busca de um fim. Portanto, aqui eu tenho um querer, eu tenho uma finalidade. Vale registrar que, para a teoria finalista da ação, essa finalidade não necessita ser ilícita. Assim, age dolosamente aquele que pega o copo e bebe água, aquele que pega essa caneta e resolve escrever, aquele que fala, porque tem uma vontade consciente dirigida a uma finalidade. Então, posso dizer que, na teoria finalista da ação, o dolo e a culpa estão na conduta e o dolo, ele é natural. Ou seja, a vontade dirigida a qualquer finalidade, vontade de falar, vontade de escrever, vontade de beber água, tudo isso é dolo. Para que haja dolo, não é necessário querer fazer algo errado. Mas a conduta é dirigida a um fim, é dirigida a uma finalidade. Então, para a teoria finalista da ação, a conduta traz em si uma finalidade. Obviamente que essa finalidade não precisa ser dolosa. E lembrando outra coisa, né? O dolo que estava lá na culpabilidade, a culpa que estava lá na culpabilidade, migram agora para o fato típico, mais precisamente para a conduta. Então, o que nós vamos perceber no nosso quadro? Que o dolo e a culpa, dolo e culpa, estão onde? Estão na conduta. Agora, eu vou abrir o quadro só para a gente visualizar aqui melhor. Olha que interessante. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Opa, aqui é o número 3, né? Isso. E culpável. Primeiro elemento do fato típico é o que nos interessa aqui, a conduta. Para que haja conduta é necessário que eu tenha uma ação ou uma omissão, que ela seja voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. Sendo certo que essa conduta será conduta dolosa ou culposa. O dolo e a culpa são apreciados dentro do fato típico. Perceba que aqui na culpabilidade eu não tenho nenhum elemento psicológico aqui. A culpabilidade, então, passa a ter um caráter
puramente normativo, no sentido de ser um juízo de censura que recai sobre um fato típico e antijurídico, que recai sobre o injusto penal. Tá certo? Então, é muito bom a gente destacar aqui essas observações em relação a esses aspectos teóricos, sim, teoria muito importante nessa nossa caminhada. Agora eu quero aqui brincar com você, hein? Quais são os elementos da conduta? O que é necessário haver para que tenhamos uma conduta relevante para o direito penal? O que nós temos que ter aqui? É isso que eu quero saber. É necessário que haja uma ação ou uma omissão? Sim. É necessário que ela seja livre? Opa, livre? Nós não tínhamos falado disso. É necessário que ela seja consciente e dirigida a uma finalidade. Vamos dar uma olhada no quadro lá. Vamos ver o que nós temos, então, em relação a isso. Conduta é, portanto, uma ação ou uma omissão. Ação ou omissão voluntária é necessária. Mas olha que interessante. Não se exige que essa conduta seja livre. Ela pode até decorrer de uma coação moral, mas é necessário que ela seja voluntária. Voluntariedade é imprescindível nesse caso. Então, quais são os elementos da conduta que nos interessam? Os elementos da conduta são, olha que interessante, ação ou omissão, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. A gente não pode, de maneira alguma, nos esquecer a respeito desses elementos da conduta. Diante de tudo isso, nós vamos agora destacar quando é que eu não tenho uma conduta relevante para o direito penal. Quando que a conduta não existe para o direito penal. É isso que nós vamos precisar agora destacar no nosso trabalho. Obviamente que a conduta ela não estará presente quando? Quando, preste muita atenção, quando faltar um de seus elementos. E quais são os elementos, eu pergunto novamente. Conduta, ação ou omissão, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. Então, quando que nós não teremos uma conduta por ausência de um de seus elementos? Vamos olhar o quadro e ali a gente destaca quais são as hipóteses. Não há conduta por falta de voluntariedade. Quando eu estou diante de movimentos reflexos, ou seja, movimentos absolutamente involuntários. Movimentos corpóreos reflexos. Então, por exemplo, o sujeito recebe uma descarga elétrica muito forte e seu braço é lançado para trás. Ele, estando com uma chave de fenda, acerta o companheiro e causa uma lesão corporal grave. Houve, no caso, pergunto a você, conduta? Não, não houve. O que eu tive foi um movimento reflexo. Esse movimento reflexo não indica voluntariedade. Diante disso, eu não tenho conduta nesse caso. Faltou conduta, não tenho o primeiro elemento do fato típico. Se eu não tenho um fato típico, não há crime. Coação física absoluta. Vamos grifar aqui, ó. Coação física absoluta. Imagine o seguinte, que diante de um vendaval, o meu corpo é lançado para trás, e lesiona alguém. Houve uma coação física absoluta, uma força natural que arremessa ao meu corpo violentamente e fere alguém. Então aqui eu tenho uma coação física absoluta que indica a falta de voluntariedade. Lembrando que a coação, e aí nós vamos colocar aqui uma observação, tá bem? Vamos lá, ó. Uma observação. A coação moral irresistível exclui
a culpabilidade. Então, há diferença entre coação moral e coação física. Nós temos diferença aí. Observe o seguinte, o sujeito, gerente de um banco, está saindo de casa para ir ao trabalho, bandidos cercam esse gerente, ficam com ele e a sua família em casa e fala para ele, você vai até o banco agora, agência bancária, saca todo o dinheiro que traz lá, que está lá e nos traz. Se não trouxer em 1 hora, toda a família morre. Ele vai até lá e subtrai esse dinheiro. Pergunto, a conduta dele foi voluntária? Foi voluntária. Ele poderia escolher, não vou fazer. Sofreria as consequências, mas poderia simplesmente dizer, não vou fazer. Então a conduta dele foi voluntária. Não há aí uma coação que retira a voluntariedade. Entretanto, na situação em que ele está, não tem como exigir um outro comportamento que não seja este. Então o que nós teremos? Nesse caso, uma coação moral irresistível que retira a culpabilidade. Então o que eu quero que você guarde é o seguinte, coação física absoluta exclui o quê? Exclui a própria conduta. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Então são detalhes aí importantes para o nosso trabalho, logicamente, e que nós iremos detalhar um pouco mais à frente, tratar com mais cuidado, especialmente quando ingressarmos no trato de culpabilidade, a gente vai detalhar muita coisa em relação a isso, tá bom? Então guarde aí as hipóteses de ausência de conduta por falta de voluntariedade. Ah, mas ficou faltando uma, né? Ficou faltando uma aqui, os estados de inconsciência, aqui embaixo. Sonambulismo, por exemplo, quando o sujeito empurra alguém da sacada do prédio, se alguém cai, se machuca, morre, e a pessoa era sonâmbula, sonambulismo é estado de inconsciência, não tem conduta, se não tem conduta, não há fato típico, tá bom? Então, a respeito de conduta, por hora, é isso aí.